Olá, agora a gente vai falar sobre estatística descritiva sem figuras, uma parte um pouco mais chata para quem gosta de ver figura. Essa aula faz parte do curso Ninja de Estatística Aplicada com R para Ciências da Saúde. Antes de começar, a gente vai utilizar já um banco de dados que foi de exemplo, que foi coletado, que tem uma descrição aqui. Você pode clicar no link ou tem a descrição abaixo aí do vídeo. Esse banco de dados contém variáveis sociodemográficas e uma escala de autoestima, que chama de Rosenberg. Ela também já está com os valores computados. Para carregar o banco, você pode utilizar a função read CSV e pode utilizar essa daí. Quando você rodar aí no R, vai aparecer um prompt para você escolher o arquivo onde é que você fez o download. É mais fácil isso, então segue aí. E também a gente vai precisar do pacote Psych. Esse pacote a gente tem umas funções interessantes para descrição de dados. Então, resumo, vou falar um pouco o que é média, variância, desvio padrão, medianas, quartis, percentis e distância interquartílica, e das funções describe, summary e by. O que são as medidas de tendência central? Existem diversas medidas de tendência central. O que a gente mais conhece é a média, também mediana, moda, vários tipos de média, e você deve escolher quando você escolhe uma medida de tendência central, uma que melhor representa o seu conjunto de dados. Esse é o primeiro critério, se você quiser fazer isso. E a escolha da medida de tendência central também influencia a escolha dos testes estatísticos. Tem muito teste estatístico, que é basicamente o que mais amplamente é utilizado, pelo menos mais comum, são os testes baseados em média. Mas se você tem um conjunto de dados que a média não é uma questão representativa, não representa bem seu conjunto de dados, você vai cometer erro porque você não está descrevendo bem o conjunto de dados. E se você usar testes também baseados em média, você vai cometer erro. A média, eu acho que quase todo mundo sabe, ela é definida como a soma dos valores de um conjunto de dados pelo número de elementos do conjunto. Estou falando uma média aritmética, isso aqui são definições bem simples. Então, se você quiser tirar a média de idade dos participantes do banco, você entra com a função min, que é média em inglês, utiliza a variável, que é o V3, e dados, que é o conjunto é o banco, e você tem que inserir aí o na.rm, que é um argumento um parâmetro para você tirar os dados omissos. Se você tentar rodar sem, a função ela vai retornar um erro falando que tem alguma coisa errada, porque o R você precisa informar o R que os dados NA, que é o caso da variável idade, elas têm valores que pessoas que não preencheram. O desvio padrão é uma medida de dispersão de um conjunto de dados a partir de sua média. Quanto mais dispersos os dados, maior o desvio padrão. Se você quiser fazer bem parecido com a estrutura da função média, você só coloca SD, que significa Standard Deviation, que é em inglês, né, é a abreviação, e a função para desvio padrão. A variância, que é o quadrado do desvio padrão, é muito parecido também, é só você colocar essa função. Se você quiser também, você pode retornar o valor do desvio padrão e elevar ao quadrado. A mediana ela pode ser definida com um valor que divide um conjunto de dados em uma metade inferior e outra superior. Então, se você tirar aí a idade mediana do conjunto, a função também parece muito com a variância, o desvio padrão e a média. Você chama o banco de dados, coloca a variável, que é a idade, que é a V3, o NaRM para tirar os valores NA para fazer o cálculo, e o R já te dá o valor, que é 23. Então a gente tem a idade de 23, que é a idade mediana. Então essa idade divide o conjunto de dados entre duas metades. Por que vale mais a pena às vezes você utilizar a mediana e não a média? Se você tem valores muito extremos, a média ela é muito sensível a valores extremos. Basicamente, se estudante tem um estudante que é filho do Ike Batista na sua sala, a média da renda ela vai sofrer uma certa variação, pelo menos se você não estudar num curso de coxinha. Enfim, se você estiver estudando na escola pública,
e o filho do Ike estiver na sala, a renda média vai ficar uma coisa muito absurda e não vai representar o valor ninguém. Não vai representar bem ninguém. Nem o Ike Batista, o filho dele, que agora é pobre também, né, mas tem mais de milhões, centenas de milhões, do que os estudantes. Então, se você coloca... E a mediana, nesse caso, ela é mais... ela é menos sensível aos valores extremos. Então, o fato do filho do Ike Batista estar na sala vai afetar em muito pouca coisa, porque simplesmente vai dividir o conjunto pela renda. Vai pegar a renda de todo mundo e achar uma renda central que divide o conjunto em dois. Os quartis e percentis são basicamente, eles seguem o mesmo pressuposto da mediana, em que os quartis são os valores que dividem um conjunto de dados em frações de 1/4, 2/4, que é a própria mediana, que é 2/4 é a mesma coisa que a metade, que é a mesma coisa, e 3/4. O n percentil divide a distribuição de dados em n%. Tem uma função que você pode retornar os quartis ou os percentis, você escolhe, que é a função quantil. Nela você insere a variável, aqui a gente novamente usando o exemplo da idade, o NaRm para tirar os dados faltosos, omissos, e as probabilidades aqui a gente insere um vetor, que eu quero que te corte no primeiro quartil, que é o 0,25, é uma fração do nosso conjunto de dados, 0,5, 0,75. O R já joga o resultado aqui. Então, 25% da minha amostra tem menos de 22 anos, 50% tem menos de 23 e 75% tem menos de 26. Ou você também quiser colocar os percentis, você pode colocar. Aí você coloca a função quantil aí e dá uma olhada direitinho. Os percentis são muito utilizados em testes e é amplamente divulgado em estudos populacionais quando você quer comparar o sujeito com o resultado de uma amostra geral. Então, quando você fala que você está no percentil 95 de idade, se você está na população, provavelmente 95% da população é mais nova que você. Ou de inteligência, se você está no percentil 5, provavelmente você não deve nem estar assistindo a aula. Enfim, a distância interquartílica é simplesmente a diferença entre os quartis 3 e 1. Tem uma função que você pode utilizar, que é essa daí, Q e R maiúsculo, tem que estar tudo maiúsculo, senão dá problema. Você coloca o dados e idade e coloca a distância interquartílica. Se você quiser também, você pode colocar a distância interquartílica, simplesmente pegar o valor do 75, que está aqui. Vou mostrar aqui a estrela emo do Linux, a nova inovação aqui, e diminuir por 25, que vai dar o mesmo valor. A simetria, também conhecida como skew, o skewness, ela simplesmente aponta a diferença que uma curva, por exemplo, normal, ela pode ter aí, a distribuição do dado. Então, por exemplo, essa amostra com estudantes, tem muita gente de 22, 23 anos, e pouca gente, como a gente já pode dar uma olhada aqui nos percentis, que boa parte, 75% é menor que 26 anos. Então a gente estima que a maior concentração dos dados ela vai cair, ela vai estar mais para o lado esquerdo do que para o lado direito da curva. Se fosse uma população, se eu estivesse estudando uma população mais idosa, com idosos, por exemplo, eu esperaria alguma coisa ao contrário, ou até tudo uniforme em relação à média populacional. Então aqui agora tem duas funções que são utilizadas para você, ao invés de ficar anotando tudo, se você anotou tudo, falando assim, eu quero anotar a função média e tudo, você pode ter pedido uma parte do seu tempo, porque já tem algumas funções no R que já te dão boa parte dos valores. Eu não vou explicar aqui todo, você pode procurar na documentação, mas é a função summary, é uma função muito interessante, que ela já te dá aí o valor mínimo do seu conjunto de dados. Então eu sei que a menor idade é 16 anos, o primeiro quartil, que é 22, a mediana, perdão, que é 23, a média, que deu 25,5, a média de idade do conjunto de dados, o terceiro quartil 26, e o valor máximo 58 anos. O NA é o número de dados, é uma pessoa que não preencheu a idade dela.
A função describe, ela te dá mais informações, ela depende do pacote Cyc, que eu pedi que eu instruí sobre fazer o carregamento e instalar. Se você não instalou e não carregou o pacote, você não vai conseguir utilizá-la. E ela também dá o N que foi computado, o número, a média, o desvio padrão, a mediana, a Trimmed Mean, que é uma média ponderada em que você tira os valores extremos, 5%, os valores 5% mais afastados e dos dois extremos da sua distribuição de dados, das idades, para que ela afete menos o valor da média. Tem o valor mínimo, máximo, enfim, a amplitude, a skewness, a kurtose e o erro padrão. Eu não vou entrar em detalhes com todos aqui agora. Se você tem, por exemplo, você deve ter reparado que essa função você tem que rodar para cada variável. Então, se você está explorando as variáveis do banco, você vai ter uma dor de cabeça grande, e provavelmente um alert dort, que você tem que ficar digitando várias vezes a mesma variável. Se você quiser ser um pouco mais preguiçoso, aqui é o momento ninja, já utilizando lá a parte do Sr. Miyagi, que a gente ficou na semana passada, nas aulas da segunda semana, inserando para a esquerda, inserando para a direita. Aqui a gente já pode utilizar um pouco do Kung Fu para poder pegar mais funções ao mesmo tempo, mais variáveis ao mesmo tempo, utilizando a mesma função. Então aqui tem uma função que chama sapply, que ela é muito útil. Você pode procurar a documentação dela e ver alguns exemplos. Aqui é um deles, em que eu peço do meu conjunto de dados, vou colocar aqui as estrelinhas, que dos dados aqui eu seleciono todos os casos, coloco a vírgula e seleciono duas variáveis, que é o V3, que é a idade, e a soma da escala, que é a soma da escala de autoestima de Rosenberg. E aqui a função, que é o summary. Então eu estou pedindo aqui que essa função aqui ela já faça o summary para duas variáveis ao mesmo tempo. Se eu quisesse fazer isso com mais variáveis, eu poderia fazer. Se você quiser também utilizar a função describe, você pode utilizar também outra parte do momento ninja aqui. Então você coloca aqui para descrever seus dados, você coloca a função describe, que é do pacote Cyc, que eu já falei aqui, e utiliza aqui também. Você seleciona todos os casos, aqui novamente, todos os casos, coloca a vírgula e seleciona as colunas do banco que você quer que o describe seja calculado. Aqui eu coloquei para todas as variáveis que tem a ver com as recodificadas da escala de autoestima de Rosenberg. Se você também quiser comparar as variáveis de acordo com o critério um fator, uma variável nominal, por exemplo, grupo, aqui no caso gênero, sexo, perdão, você pode utilizar a função by. Ela é um pouquinho diferente de escrever, em que você tem que colocar o conjunto de dados, a variável que você quer, que aqui no caso é a idade, e o índice é a variável no formato de fator, que a gente já falou, por exemplo, aqui no caso sexo, para o output, para a saída, ela sair separada por esses fatores. Feito isso, eu coloco aqui dados V6, que é a variável sexo, e coloco a função summary. Ele vai me dar aqui a diferença, já vendo qual que é a diferença de homens e mulheres. Aqui eu já percebo que, por exemplo, a média de homens de idade é maior do que a de mulheres. Se você quiser também já dividir o conjunto de dados para só estudar, por exemplo, as mulheres dentro do seu banco de dados, você pode fazer isso. Tem uma função que chama subset, que ela é muito interessante. Para utilizar, ela é bem simples. Você cria um objeto, no caso aqui mulheres,
E dos mulheres você coloca o subset, o conjunto de dados que você quer extrair dados, e aqui o critério. Aqui o critério é que os dados, no caso, somente eu quero as pessoas de sexo feminino no meu conjunto de dados. Feito isso, eu crio um objeto chamado mulheres e com todas as variáveis do banco dados. Então, se você quiser chamar, por exemplo, quiser pedir a soma da escala de autoestima de Rosenberg, que é a variável soma escala, você só utiliza mulheres, o símbolo aí do dólar, e soma escala. Você também pode usar um critério ou até mais de um critério para poder fazer. Nesse caso aqui, eu usei mulheres adultas, que são subset, dados, que é o conjunto, e tem os dois critérios, ou seja, tem o sexo feminino e seja maior de 18 anos. Então você consegue tirar também desse jeito. Aí no caso aqui, se eu fosse usar a função summary, eu colocaria mulheres adultas, cifrão, soma escala. Então é isso, e até a próxima aula, que é sobre gráficos.